Em meio à crise do IOF, o governo e cúpula do Congresso se reúnem para a definição de medidas. O repórter Afonso Marangoni, em Brasília, tem as informações. Afonso, o que ficou acertado hoje? Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Foi um almoço oferecido pelo presidente Lula no Palácio da Alvorada. Então, que aconteceu esse encontro para se discutir a questão das alternativas ao IOF. Foram uma série de encontros até este dia e o ministro Fernando Haddad disse que agora houve um avanço substancial no que pode ser apresentado como uma forma de alternativa. Ele até usou a expressão um alinhamento muito grande em relação justamente para se encaminhar essas medidas. Agora, ele não quis dizer nenhuma delas em respeito aos líderes partidários, já que ficou combinado que essas medidas serão apresentadas aos líderes antes de serem publicizadas. E a reunião de líderes vai acontecer num domingo, que é muito inusual de acontecer, mas justamente por causa da importância, né, que se tem esse tema. Olha, o ministro Fernando Haddad, portanto, ele detalhou um pouco que a ideia sobre o IOF é primeiro ver o que a Câmara aprova, porque só com a aprovação parcial dessas medidas é que ele pode, o governo, o Poder Executivo, pensar em revogar essa questão ou fazer ajustes no IOF. Vamos ver. O acordo é apresentar as medidas em caso de aprovação, de reconhecimento da justiça das medidas, e me parece que são inequívocas do ponto de vista de justiça, eu tenho espaço para uma calibragem. Quinta-feira passada eu tinha 10 dias para apresentar uma alternativa. Nós estamos na terça-feira e a alternativa está apresentada. Está tudo bem. Hoje teve também esse encontro do presidente Lula com jornalistas. Ele defendeu o ministro Fernando Haddad, não considerou um erro essas medidas que o ministro apresentou em relação ao IOF. Ele disse que isso foi no afã de Fernando Haddad de tentar mostrar aí que o governo está comprometido com a questão da responsabilidade fiscal. O presidente da Câmara, Hugo Motta, também falou nessa saída do Palácio da Alvorada, disse que está com uma sintonia não simplesmente para apresentar uma solução para o ano fiscal de 2025, mas de medidas mais estruturais para a economia brasileira. E ele deu a entender que será um rol de medidas e que o Congresso vai poder escolher qual delas vai querer avançar justamente para tentar fazer frente, né, à arrecadação necessária para fechar as contas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também falou com a imprensa e disse que tem medidas para derrubar este decreto do governo federal lá no Congresso Nacional, mas que, em vez de pautar isso, ele decidiu pelo diálogo. Vamos ver. A possibilidade de dialogarmos a partir da decisão de quais alternativas nós vamos construir juntos. Porque afastados nós não conseguiríamos construir as alternativas que os brasileiros, em especial o setor produtivo do Brasil, precisa. E esse episódio foi muito didático. A forma sensível que o presidente da República nos acolheu, as suas manifestações lideradas pelo ministro Haddad, foi a todo instante no sentido de buscarmos o entendimento, até para revermos o decreto. Mas nós não poderemos rever um decreto se nós antes não discutirmos uma agenda estruturante de país. Não dá para tratar isoladamente o problema que nós estamos vivendo nas contas públicas do Brasil.